Olá, amigos do Del Rey Esportes, é com grande prazer que estamos começando aqui o primeiro programa no YouTube, no nosso canal de YouTube, que vamos, a partir de agora, estar dando sequência ao nosso portal Del Rey Esportes, que está o endereço aí aqui embaixo na barra. Para isso, o Del Rey Esportes, que é um site que, quem não conhece ainda, pode olhar lá, é um site que busca todo o esporte na região dos Campos das Vertentes. A gente trabalha com futebol, com corrida, o esporte amador e o profissional. Para isso, estamos aqui com os nossos colaboradores, na ponta ali o Fernando Souza, aqui do meu lado esquerdo e do lado direito de vocês o Matheus Ávila e o nosso amigo Samuel Nascimento, que está aqui para trazer para vocês todas as informações que a gente vai começar falando, como seria inevitável, né, do futebol profissional. Um São João del Rey, está com seu clube centenário e o Atlético, entrou de sola no campeonato profissional do módulo 3 ano passado, da Série C, e fez uma campanha impecável, chegando até a Série B através dessa campanha. E para falar um pouquinho dessa campanha, eu vou chamar o Fernando aqui, porque o Fernando Souza acompanha o futebol em São João desde os anos 80, desde a época que era amador. E ele acompanha toda a dificuldade que é você chegar nesse profissional com a campanha que fez ano passado e entrar na Série B. É algo assim, Fernando, que um clube centenário como o Atlético entrou para a história com essa campanha, né? Verdade. Após 50 anos, né, o Atlético voltou a disputar uma competição em nível profissional no âmbito estadual e, para surpresa de todos nós, teve um desempenho muito bom. Lembrando que o ano passado o Atlético, com 13 competidores, o Atlético na fase classificatória conseguiu chegar em terceiro lugar e foi para a semifinal enfrentando o tradicional Valério Doce. No primeiro jogo aqui em casa empatamos de 0 a 0, as pessoas já estavam desanimando, mas o esquadrão foi a Itabira e conseguiu uma vitória heróica de 2 a 1, o que garantiu o sucesso, o que garantiu o acesso para o módulo 2. Na final, jogamos de igual para igual com a equipe do Coimbra, empatamos em São João del Rey, empatamos lá no Independência, onde o Coimbra mandou o jogo final, e nos pênaltis o Coimbra foi mais feliz que o Atlético e conseguiu ser campeão. Mas o objetivo do Atlético, que era subir, foi alcançado. Nesse ano, as dificuldades aumentaram ainda mais, porque pegamos equipes com mais força, com mais estrutura, com mais camisa, mas mesmo assim o Atlético começou muito bem a competição. Infelizmente, no decorrer do campeonato, a equipe perdeu força, aconteceram alguns problemas que a gente pode analisar, mas ainda assim o Atlético agora briga para permanecer nesse módulo 2, o que de início seria uma coisa muito interessante, apesar de, no decorrer da competição, como eu já tinha falado, as coisas não saíram bem. Quer dizer, as coisas começaram a sair bem, mas depois o Atlético perdeu força e chegamos nessa situação agora de ter que brigar para não cairmos. Porque o torcedor, ele já queria, ele já imaginou que seria aquela mesma campanha avassaladora da Série C, né? Então ele já estava vislumbrando ali Cruzeiro e Atlético pela frente ano que vem. E as coisas não são bem assim, né, Matheus? Então, é isso que é bom falar. Primeiramente, falando rapidamente daquela final Atlético e Coimbra no Independência, vale lembrar que o Coimbra chegou à frente do placar, ele que inaugurou o placar logo ali no finzinho da segunda etapa. Depois o Atlético acabou colocando o Jordano em campo, o Jordano, que é um jogador sanjoanense, que era um dos raros jogadores de São João del Rey na equipe, todo o plantel do Atlético. Acabou fazendo um belo gol de cabeça. Aí nos pênaltis acabou que a estrela do goleiro Glaicon do Coimbra levou melhor. E o que aconteceu de diferente do Atlético da segunda divisão, que é chamada de segundona, de 2018 para 2019, que o Atlético começou mal o ano de 2018 e se reencontrou no decorrer da competição. Esse ano, como a gente vai falar mais um pouco agora no decorrer do primeiro programa, o Atlético começou bem, venceu até o Democrata de Governador Valadares no jogo de estreia, que para muitos foi
o estopim da alegria, porque é uma equipe já conhecida, já tradicional no campeonato, e acabou vencendo o Democrata, e isso acendeu ainda mais os torcedores. Mas logo depois, na segunda rodada, já veio uma derrota para o Serranense de 3-0, um jogo no qual o Atlético teve um apagão. Aí sim começou a montanha-russa do Atlético no módulo 2 do Campeonato Mineiro. O Samuel também, o Samuel está aí com o esporte amador, né, da região, ele cobre toda essa parte aí, ele vê jogadores aí, como foi citado aqui o Jordão, jogadores da cidade, jogadores da região, e esse ano o Atlético trouxe até, né, alguns jogadores, ele teve que se reformular todo o plantel e alguns jogadores apareceram, surgiram aí. O que você achou dessa, como foi montado aí para esse ano, o que você achou do plantel do ano passado para esse ano, como é que você analisou? Vale lembrar que o Atlético teve mais ou menos 3 meses para fazer um elenco profissional, né? Manteve o treinador? Manteve o treinador, manteve alguns jogadores do ano passado, alguns jogadores importantes como Fumaça, Adriano, lateral esquerdo, foi embora, entendeu? O Arius, que foi para Patrocinense, que estava ali no meio de campo fazendo o esqueleto do time na época, né? O Arius também, o Sidmar, que chegou na segunda parte da segundona, né? Que reforçou ali a zaga com o Danilo, que foi uma bela dupla. E lembrando, o jogo lá em Independência, aquele pênalti é discutível. Até hoje. O deles, Até hoje eu não entendi por que o juiz deu aquele pênalti, mas tudo bem. A meta era subir, né? Conseguimos. Mas voltando ao elenco, hoje já temos bastante jogadores aqui da cidade. Temos o Jordão, como foi citado, temos o Salatiel, temos o Zezão, zagueiro, o Edson Zezão, o atacante, entendeu? Já temos uma base maior. E o que acontece? Tendo um campeonato amador forte, que também mais pra frente vamos falar, isso vai abrir os olhos do Atlético para dar olhando o nosso campeonato amador. Então, antes de mais nada, é bom lembrar para todo mundo que o Atlético subiu para o módulo 2, a gente não tem que esconder muito, foi para manter. A ideia inicial do Atlético era se manter no módulo 2, algo que ainda não aconteceu, por causa de 3 derrotas seguidas, a quarta agora que veio a acontecer. O Atlético ainda tem algum risco de cair, mas isso é algo para falar no decorrer do programa. Mas a ideia do Atlético em momento algum é vencer ou chegar até os 4. Inicialmente seria a manutenção do módulo 2. Porém, como a gente falou, esse início, vencendo o Democrata de Governador Valadares, foi fazendo com que os torcedores já pensassem em, quem sabe, o G4 da competição. Sim. O torcedor sempre sonha alto, né? O torcedor, ele quer ver a vitória, essa questão aí, hoje foi até falado sobre o Vasco já está chegando longe demais. Com o elenco que ele tem, o torcedor, só que agora ele vai querer ser campeão, e vai querer depois na cabeça do técnico se não for campeão. O torcedor é exigente, porém isso é de degrau em degrau. Se a gente pegar aqui o primeiro lugar, que é o Coimbra, que veio com o Atlético, é um clube de empresário do Ricardo Guimarães, dono do BDMG, é outra realidade, gente, é time de empresário, ali o dinheiro corre solto. Então, se não for de degrau em degrau, acostumar, fazer uma estrutura, né, Nandão, Fernando, que é difícil, a Série B é muito difícil. Eu lembro quando o Atlético foi subir, você falou, agora o sarrafo está mais alto. O Atlético também subiu do supetão, né? Porque veio para a segundona, que a gente chama de segundona, que é a terceira, veio para voltar ao profissional do clube. Montar o profissional. Só que a partir da 7ª, 9ª rodada, as coisas foram melhorando, enfrentamos aqui, né? Se não me engano, acho que foi o Betis, não tenho certeza. Falei assim, não, agora dá. Aí arrancamos, falei assim, beleza, agora vai dar. Mas também é bom para o Atlético segurar um pouco, não subir já agora para o módulo 1, manter os pés no chão, estruturar para o ano que vem, que vai ter um período maior de tempo para montar o elenco, montar a diretoria, organizar tudo. Nós sabemos que é uma discussão na cidade, né? Fernando já foi lá sócio do Atlético, e tem uma cobrança do sócio do Atlético, um medo, né, de tá saindo dinheiro aqui do Atlético, vai quebrar o Atlético. Muitas vezes não olha que não é assim, como é que funciona, como é que foi anunciado o diretor falou? Exatamente, o
me chamou a atenção quando se anunciou a volta do Atlético, que de início, antes de qualquer pergunta, o antigo presidente já afirmou que seriam contas separadas, que o associado do quadro social do Atlético não precisaria ter medo, porque seriam contas separadas, então não sairia um centavo da parte social para ir para o futebol profissional. Quanto ao elenco do Atlético desse ano, eu gostaria de fazer uma ponderação. No primeiro semestre, a gente tem muita concorrência em relação a jogadores, porque você tem um campeonato estadual da primeira divisão, tem um campeonato estadual da segunda, tem outros campeonatos estaduais de outros estados. Aí a gente pega o Diego Fumaça, saiu daqui e foi para a primeira divisão do futebol goiano, joga no Goiânia. O Adriano, que você comentou, lateral esquerdo, saiu daqui, foi para o Toledo e ganhou o primeiro turno do Campeonato Paranaense, em cima do Curitiba, fora de casa. O Sidmar está em time de primeira divisão, no Juventude de Caxias. Temos o Ademilson, que veio emprestado, Tupinambás. A gente ainda tem também, no caso, o Arilson. A gente não pode esquecer o Arilson, que é o 10. Exatamente, na Patrocinense, jogando muito bem na Patrocinense, se destacando lá. Fernando, então o que você está querendo dizer é que para fazer um clube no primeiro semestre é bem mais difícil. É muito mais difícil. No segundo semestre. Vamos explicar para o telespectador. Exatamente, muito mais difícil. O telespectador não, porque a gente está na internet. Eu sou mais antigo. Então eu falo telespectadores, seguidores. O time do primeiro semestre, a Série B, Série A, tem o mesmo calendário. Exatamente. A Série B2, seria a 3 aí. Só tem esse calendário. Então você tem disponível muito mais jogadores, disponibiliza-se muito mais jogadores. Pode fazer um intercâmbio. Outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção para o elenco do ano passado é que a gente já tinha ganhado um entrosamento. Por quê? Porque Diego Fumaça, Arilson e o lateral esquerdo, o Adriano, eles já tinham jogado aqui no Figueirense em 2015. Então a gente já via dentro de campo, já existia um entrosamento. Um outro detalhe em relação às outras equipes, sem querer desfazer de Betis, de Minas Boca, de Boston City, mas eram equipes praticamente sub-20, eram equipes que não apresentavam muita dificuldade para os adversários. A própria segunda divisão tem um limite de atletas acima de 23 anos. Exatamente, menor do que o desse módulo agora, né? Então você tem mais essa dificuldade, e ainda mais, as equipes que disputam o módulo 2 agora, como tem mais investimento, você não vai... O ano passado a Patrocinense disputava a segundinha, como eles dizem. A Patrocinense foi fazer um jogo fora de casa, me parece, com o Betis, e eles viajaram a noite inteira, pararam em um posto de gasolina, chegando na cidade, tomaram o café da manhã ali e foram para o jogo. Isso não acontece. Mesmo equipes que a gente sabe que administrativamente estão com muitos problemas, como o caso do Democrata de Valadares, que atrasa salário, mesmo eles conseguem vir com 2, 3 dias de antecedência, se aclimatar, treinar aqui na cidade, descansar direitinho. O ano passado não tinha isso, esse ano temos mais essa dificuldade ainda. Lembrando que o regulamento da segunda divisão é sub-24, né? Jogadores nascidos em 1995. Com 7 jogadores acima da cidade. Entendeu? De titulares você pode usar o 7? Pode. Pode usar o 7. Sim, você não pode ver no elenco. Mais um detalhe que eu gostaria de falar, eu tenho a informação que o ano passado foi investido 520 mil. Esse ano já passou de 900 mil reais que o Atlético já gastou nesse ano. Então, já que a gente começou a falar desse ano, então vamos falar mais ou menos a situação do Atlético no decorrer do módulo 2. A gente tem a 9ª rodada finalizada, o Atlético agora ocupa a 7ª colocação com 10 pontos. Não sabe o que é vencer a 4 partidas. O Atlético teve o Cap Uberlândia, dentro do Joaquim Portugal, aqui na cidade de São João del Rei, acabou perdendo. Depois teve a equipe do Ipatinga, lá no Ipatingão. Esse jogo é um jogo que foi o estopim, foi o divisor de águas do Atlético, podemos dizer. Foi um jogo atípico também, porque ali a gente contou com vários imprevistos.
o pênalti no último minuto e a virada. Com 2 jogadores a mais. Antes do pênalti teve um lance capital ali que poderia estar decidindo o jogo, né? Ali, se não me engano, foi o Mococa dentro da área. Naquele jogo infelizmente não foi fundamental. Parece que ali o time deu sentiu, né? Que aí ele veio. Então, aí ele voltou o Joaquim Portugal para enfrentar o Coimbra. É bom citar que pela primeira vez em toda a história, quanto na segunda divisão, tanto no módulo 2, a única equipe que veio como favorita a jogar no Joaquim Portugal foi o Coimbra. Porque sempre o Coimbra, ou seja, qualquer outra equipe que venha jogar com o Atlético, não tem o favoritismo. Foi totalmente diferente do que aconteceu com o Coimbra. Mas, aí até o Fernando citou isso antes da bola rolar. O Coimbra é muito forte, mas a gente não pode abaixar. Já pensou se um cara fosse expulso nos minutos iniciais? E foi o que aconteceu. Com 3 minutos de partida, o Coimbra teve 1 a menos. Aí teve a chance do Atlético. Mas aí que a gente... O roteiro estava lindo. O roteiro estava lindo. Porque ainda conseguiu fazer o gol. Conseguiu, mas E abriu na cara. Desceu pro mais. Podia ter feito o segundo com o Excelsior, cara a cara, como lá. Então, aí que surgiu, que foi para todos os torcedores, a deficiência do elenco do Atlético. Um elenco muito limitado, não querendo desfazer, mas sabe que, entre aspas, foi um elenco montado à pressa e não teve toda aquela visão. Não deu liga, né, Matheus? Não deu liga até o momento. Mas é uma coisa que eu acho estranha. Nardini, que veio, né, uma das últimas contratações, foi destaque no time dele no ano passado. Samuel foi destaque no time dele no ano passado, tanto que fez um golaço aqui no Atlético e não utilizou eles. No ano passado também o Atlético foi mais competente até nisso, porque ele trouxe o Sidmar no meio da competição, trouxe o Sidmar, entrou, tomou conta da defesa, foi muito bem. E o próprio Mococa também chegou no meio da temporada e também foram contratações cirúrgicas e que deram certo no ano passado. Só mais, eu queria também falar o seguinte, em relação o que se percebe assim, que eu percebi em vários jogos, é que alguns casos podem sugerir algum problema do aspecto emocional do Atlético. Você está entendendo? Nesse mesmo jogo que a gente está falando com o Coimbra, a gente foi para o vestiário com 1 a 0 na frente, 1 a mais. No segundo tempo, em 10 minutos, o Atlético teve um jogador expulso, 2 minutos depois tomou um gol. É bom citar que esse jogador expulso foi... Ele entrou, tomou um cartão assim, com 2 minutos, tomou um amarelo e depois com 3 minutos era o Igor Felipe, ele tomou 2 cartões. E o segundo cartão, uma bobeira danada. Exatamente. Ele tinha toda a velocidade para sair, perdeu o tempo da bola, acabou que deixou o zagueiro desarmar ele, aí que ele perdeu o lance, acabou entrando muito forte no zagueiro. Então, o cara, como você mesmo disse, a questão emocional, o cara entrou pilhado, exatamente, não prestou atenção no jogo em momento algum e acabou sendo expulso. Ao meu ver, os 2 cartões, o primeiro com reclamação e o segundo, merecidíssimos. E como se não bastasse, 5 minutos depois, o lateral esquerdo, Natan, que também já tinha tomado um cartão amarelo por reclamação, né? Fez uma falta absolutamente irresponsável e tomou o cartão vermelho, e tomou o segundo amarelo, foi para fora. O Atlético ficou com um jogador a menos. Ele que estava com 1 a mais, a vantagem no placar. E por isso que eu falo que pode ser alguma coisa emocional, por quê? Porque no decorrer dessa partida, menos com um jogador, mesmo com o Atlético com um jogador a menos, o Atlético chegou a um momento da partida que conseguiu equilibrar, parece que assentou os nervos, acalmou, não apresentou muitas dificuldades para a defesa adversária, mas pelo menos também não tomou muito sufoco do Coimbra. E aí eu vou lançar então uma pergunta aqui para vocês três. Já que você está falando nesse ponto aí emocional que tem sido um divisor de águas aí, como você acha que eles vão entrar com um jogo decisivo dentro de casa? Esse jogo agora contra o América é decisivo. É o último jogo no Joaquim Portugal. E ali fazer 3 pontos ou fazer 3 pontos. É para garantir. A vitória é bom lembrar que a vitória livra o Atlético de qualquer possibilidade de rebaixamento. E aí vai ser fundamental esse aspecto. Para começo de assunto, o
por que livra o Atlético do rebaixamento? Porque é bom a gente frisar que o Tricordiano acabou abandonando o módulo 2, então automaticamente todas as equipes, as outras equipes, só um cara, as 11 equipes ganharam os 3 pontos e só uma equipe cai. Então, isso ajudou bastante o Atlético. O que tem salvado, vamos ser francos, o que tem salvado o Atlético é esses 3 pontos contra o Tricordiano. Porque todo mundo sabe, a gente não pode prever o futuro, mas dava a entender que um jogo contra o Tricordiano seria difícil, porque é uma equipe conhecida. Fora de casa, mas seria fora de casa. Estava indo muito forte. E lembrando também que seria inclusive posterior, no sábado, depois do carnaval, o que poderia dificultar demais na preparação do Atlético. Então, até isso foi. O Atlético deu sorte nesse aspecto. A chave do Atlético, ao meu ver, é o Cicinho colocar a cara dentro do vestiário, colocar a sua moral e ser o comandante da equipe. E isso às vezes a gente acaba se perdendo no decorrer do campeonato, uma falta de postura do Atlético, de comando. Tem que ter o pulso firme do Atlético, tem que demonstrar força. Peraí, eu sou o comandante, a gente que é o seguinte: vocês querem ou não ficar no módulo 2? A vida é essa, o jogo é esse e a gente vai nisso aí. Então, ao meu ver, o ponto-chave vai ser dentro do vestiário a conversa do técnico Cicinho. Matheus, antes da partida contra o Coimbra, depois da derrota do Ipatinga, conversando com alguns jogadores, eles estavam cientes que eles tinham a possibilidade de classificar, mas eles queriam manter o Atlético no classificador, no módulo 2. Isso foi durante a semana, eles estavam cientes, fizeram um trabalho muito bom contra o jogo do Coimbra, tanto que comandamos o primeiro tempo inteiro. O Nandão falou que não sabe o que está acontecendo com a cabeça dos jogadores, né, e da comissão técnica também. Eles ficam nervosos durante o jogo. E depois da partida eles falaram, mesma coisa, que dá para classificar e querem manter o Atlético no módulo 2. Todos eles estão cientes, ainda mais agora, depois da derrota contra o Uberlândia, agora é colocar os pés no chão, cabeça no lugar e manter o time aqui. Que esse jogo contra o... Fugiu. Aqui em casa, o América de Teófilo Otoni. Aqui em casa é obrigatório ganhar. E o América de Teófilo Otoni, diga-se de passagem, 6 jogos sem vencer, o único time que ainda não venceu em casa. É obrigatório, não tem como perder ponto. E tem um investimento, e tem informação, um investimento de R$800 mil. E detalhe, confronto direto. Então, nós vamos ter ali o Democrata, América, Ipatinga, Uberaba e Atlético, eles estão, a disputa ali é uma disputa à parte. Eu creio que o Democrata... Ali já ninguém cai do G4. Ali a disputa exatamente. Então por isso que ele está falando que é um confronto. Mas deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o Nandão, já que a gente chama o Nandão, o Fernando de Nandão, tá? Só para ficar aqui. É mais prático. É mais prático. É mais prático. O Matheus falou que ali é o Cicinho botar a cara. O Samuel complementou aqui também. E aí você falou da questão emocional, que eu vou bater nessa tecla de novo, porque eu acho que é uma questão de vestiário, é uma questão de bastidor, é uma questão interna. Não trazer isso para campo, porque o que a gente tem visto lá, né, Nando? A gente tem visto muitas vezes a diretoria, membros da diretoria e da comissão técnica, muitas vezes acabam pilhando. E eu creio que isso contamina o jogador. Você está entendendo? Quando a reclamação é muito forte assim, tem que blindar o elenco. Já que é para reclamar, então que reclame então o diretor e tudo, não na hora do jogo, você está entendendo? Na hora do jogo. Bastidor, né? O bastidor, que acaba, né? Sem contar que pode também a arbitragem ficar meio antipática também, né? Com muita... Você vê que vários jogos do Atlético corre risco de perder mando, corre risco de perder mando, está sempre diretor invadindo o campo. Eu acho que isso não é legal. O Cicinho falou com a gente numa entrevista pós-jogo ali naquela coletiva que era hora de todo mundo ter postura profissional. Exatamente, eu acho que ele estava mandando recado. Sim. Estava mandando recado. Porque, inclusive, né, todo mundo E aí naquele primeiro jogo a gente já teve um problema de torcida. Né? Então tem que ter um cuidado, né? Exatamente. Eu penso de blindar esse emocional, bate no jogador ali. Eu não tenho essa informação. Eu prometo que eu deveria já ter procurado, me ocorreu agora. Se o Atlético, porque o Atlético já com essa estrutura toda, se ele disponibiliza um aparato psicológico, né, para os seus atletas.
Outro dia teve uma polêmica na Série A, alguns clubes não contam, tem treinador mais antigo que acha que isso não é necessário, que é frescura. Eu entendo que é muito importante isso hoje, no futebol atual. Você ter o domínio, um domínio emocional faz parte daqueles atributos que um atleta hoje deve ter. Então agora o que resta para o Atlético é a manutenção no módulo 2 e fugir do rebaixamento. Para isso, o Atlético tem que jogar no próximo sábado, no Joaquim Portugal em São João del Rei, contra o América de Teófilo. 15 horas, aqui é sempre às 15. É bom citar isso, os jogos na cidade de São João del Rei são sempre às 15 horas, 3 horas da tarde, por causa de iluminação. E também tem um outro jogo, o último da rodada, que é um confronto, acaba sendo um confronto direto contra a equipe do Nacional de Muriaé. Então, o Atlético também tem que se ligar nesses 2 últimos jogos. No caso do Nacional não será um confronto direto, porque o Nacional ele ainda não enfrentou o Tricordiano, então ele vai a 16 pontos. Ele está beliscando o G4. O Nacional é forte candidato a ser a quarta colocação. É Nacional e o Carco Bernardo estão pegando o Democrata de Valadares que torna o jogo do Atlético mais difícil, se ele precisar desse último jogo. Porque ele vai pegar um time que está lutando pelo G4 e jogando fora. Então, porque a diferença do Atlético para o 11º colocado, que é o Democrata de Sete Lagoas, são 2 pontos e o saldo de gol do Atlético, analisando aqui, é o menor de todos, né? Mas no caso do Uberaba. Mas o Democrata de Sete Lagoas ainda tem também ainda tem, quer dizer, nessa, acho que perdão, o Democrata já está contabilizado também os pontos do... Então é o torcedor ir lá apoiar, né? Mas eu torcer tomara que eu esteja errado. Eu não acredito em presença da torcida. Não está acreditando, não? Depois dessas últimas 3 derrotas, não acredito. Só para não deixar uma dúvida, o Democrata de Sete Lagoas ainda não tem os 3 pontos computados. O jogo contra o Tricordiano seria agora, acho que é amanhã, na 10ª rodada. Não. Na 10ª rodada, que acontece neste fim de semana do... é verdade, na rodada 10, exatamente. Na rodada 10. Então o Democrata de Sete Lagoas pode computar aí com esses 11 pontos para eles, exatamente. 11 pontos a mais do que o Atlético. E um saldo melhor também. Então isso tem que pensar muito em relação ao Atlético. A chave do Atlético no módulo 2, a gente volta a bater na tecla. É o jogo contra o América de Teófilo Otoni. Então a gente pode resumir o seguinte: o Atlético começou o campeonato decidindo em casa e vai finalizar, vai decidir sua vida no campeonato dentro de casa. Então tem que ter o torcedor. O torcedor precisa ir a campo para ajudar, porque o Atlético não está morto e muito menos classificado para o módulo 2 do ano de 2020. Então o torcedor é essencial para o próximo sábado. E aí entra o ano que vem, já sabendo o que pega, o que enfrenta, vai vir mais difícil, estava comentando com o pessoal, vem Tupi, Guarani. O Guarani sempre namora ali, ele sempre sobe, desce, sobe, ele está acostumado disso, o Guarani de Vilão, o Tupi com uma estrutura enorme. Então vai ficar até mais difícil. Então, e entre esses 3 primeiros também, vai sobrar um, vai sobrar o Coimbra, o Uberlândia e o Serranense. Vai sobrar 2, sobram 2. Mas aí eu estou falando dos 3 principais, né, que são os mais fortes. Sim. Então um desses aqui sobra. Lembrando que o treinador do Serranense é o Ricardo Brancão, auxiliar do Cícero Júnior na temporada passada. E não querendo fazer apelo longe disso, mas vamos citar aqui os 3 primeiros colocados do módulo. Dentre os 4 primeiros colocados do módulo 2, 3 equipes são de empresários. Então a gente começa a perceber que pelo menos nas divisões inferiores, os times de empresários que têm um dinheiro a mais investido é o que está saindo melhor. Então resta também ao Atlético ter uma ajuda a mais para no ano de 2020. Então agora a gente está aí falando dessa forma, né? A gente está tenso aí, torcendo para o Atlético. A gente, só mais um detalhe. Fala aí, né? É lógico que a vitória salva de vez o Atlético para não correr risco na última rodada. Mas ainda assim, mesmo que empatar e até se perder, ele tem boas chances de se safar. A gente não quer resolver o problema. Mas aí é dar a porta mas tem os jogos aqui, eu estava vendo os jogos do Ipatinga, por exemplo. O Ipatinga pega o Uberlândia e o Coimbra.
Então são 2 jogos difíceis. Ainda dá para depender só dele, então... É lógico, o melhor é... Nossa senhora, você vai ir para Nacional de Muriaé com risco de queda, para um grupo que a gente já identificou problemas emocionais, talvez assim, já seria mais complicado. Samuel, alguma coisa mais para acrescentar nessa semana? Não, mas é isso, é fazer um apelo para a torcida, porque a torcida é essencial, assim como o pensamento e o psicológico dos jogadores. Samuel, o que você tem a acrescentar para a rodada final? O Atlético tem que entrar com faca nos dentes, que esse é o jogo principal. Tem que ganhar do América de qualquer jeito, porque é confronto direto, para ter o sonho de manter no Cruzeiro. Você pensaria em mudar alguma peça, algum esquema aí? O que você... Samuel é um que... Entusiasta aí do 3-5-2 aí, né? É o 3-5-2. Umas ideias aí, sim. Eu gosto muito dessa... Escuta o Samuel aí. Dessa forma de jogar de 3-5-2. Eu, assim, sou muito contra de jogar com pontas. Eu tenho uma raiva dessa forma de jogar. Mas, no ano passado deu muito certo. Esse ano, infelizmente, não deu certo. Não sei se foi porque falta de jogadores, né? Ou foi os próprios jogadores que estão ali que não adaptou com a posição, mas eu não gosto muito, mas eu respeito muito o Cicinho, que veio com essa tática. Fez um trabalho maravilhoso no passado. Eu não vou discutir sobre isso, mas algumas coisas têm que ser mudadas, alguns pontos aí tem que mexer bastante. Léo Gonçalo, não entendi o Léo Gonçalo na esquerda, até vamos esperar... Nesse último jogo? Nesse último jogo. Mas nesse jogo, sabe, que é o seguinte... Vamos aguardar o que o Cicinho vai falar, porque ele, pra mim, ele mudou muito bem, tirando o Léo Gonçalo, colocando o Will, que voltou, que marca muito mais. Mas aí ele estava sem o meia, porque o Sato ele não foi relacionado, o Sato está com algum problema. Mas como o Moraes ele já tinha jogado nas últimas vezes, o treinador gostou do desempenho dele com a camisa 10, ele preferiu não mexer. Mas eu volto... E como o Natan estava suspenso, então ele preferiu inverter. Mas beleza, e isso foi minimizado porque no primeiro tempo o Léo foi expulso e aí o Moraes teve que fazer a lateral esquerda. Beleza, mas eu volto lá no início do assunto, foi o Nardini, a contratação do Nardini e do Samuel, que pouco jogam. Exato, entendeu? isso eu concordo. Puxavam o Guilherme para a lateral esquerda, tudo bem, e colocavam um desses dois, que eles contrataram eles para isso. Só que inutilismo. A gente quer ver o Cicinho, que foi um técnico de revelação da segunda divisão. Porque, volta a repetir, é uma ótima pessoa, mas ainda falta aquele pulso de treinador para manter a equipe concentrada. Vamos ver se essa semana, então, decisivo, o Cicinho aí, dá uma chamada nessa turma aí. E olha, você que gosta de futebol raiz, você que é amante do futebol, vai lá apoiar. Vai lá apoiar, que é toda a região aí que está nessa torcida. Não importa se você eu abro aqui meu time São João del Rei é Minas, mas nem por isso, eu estou gritando gol lá pelo Atlético, eu estou com o Atlético, eu estou com São João del Rei inteira. Eu quero ver, eu tenho um sobrinho que joga bola, ou eu tenho um vizinho que joga bola pequena, eu quero ver esses meninos despontando, e hoje a chave é o Atlético. Então vamos lá dar essa força, gente, vamos acreditar no Atlético e se não der certo, o Nandão agora falou, se não der certo agora, vamos contar com os outros times, mas vamos espero que semana que vem a gente esteja aqui falando, vamos ver como é que vai ser. Mas os amantes aí de futebol raiz, quem gosta mesmo do futebol raiz, essa semana correu aí pela cidade um carro de som, foi muito bacana. Você ouviu nomes de craques aí, começava com ai, 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 ui, ui, ui. Eu estava em casa, estava ali estudando, e aí eu vejo esse ai, 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 ui, ui, ui. Eu falei com o pessoal, gente, então é Amaral mesmo, o que está vindo aí para a cidade? E aí eu começo a escutar aquele carro de som melhor, o Samuel me manda um pôster falando craques do futebol aí em São João del Rei, uma partida amistosa, logicamente, uma festa, né? Jogo recreativo. Só craque. Paulo Galvão, Edilson Capetinha, Luizão, Nélio, Vitor, São Paulo. Gente, craques mesmo, de primeira ponta. E aí o Del Rey Sports, como poderia ser diferente, foi lá cobrir. Então vamos começar essa matéria, Matheus. Solta aí o vídeo do que o Luizão tem para falar sobre o jogo decisivo. A gente está aqui com o Luizão, do Del Rey Sports. O Luizão vai dar uma palavrinha com a gente. Ô, Luizão, o jogo aí das estrelas, pode dar uma palavra aí com o pessoal de São João del Rei, o que aconteceu? O que aconteceu é que o cara prometeu um cachê pra gente e até agora não
não compareceu com nada, né? Vergonhoso para esse cidadão, que eu nem sei o nome dele direito. O pessoal conhece ele aqui como Maradona, mas é triste, né? Porque você deixa sua família, deixa, poxa, perde um sábado e chega aqui uma palhaçada dessa, né? Certo. Bom, gente, isso aí foi o relato do Luizão, lá no Vereiras. Nós fomos cobrir lá. Chegamos antes, eles tinham ido almoçar, o clima não estava bom. O Amaral, que é um cara tão aberto, só por alegria, estava bravo. Belo, cara muito bonito. O grande Amaral estava nervoso, houve um problema lá, um desentendimento com os produtores do futebol, do craques, eu não lembro, era show de craque, seleção de craques. Eles estavam nervosos por causa da questão de cachê. Então, como o Luizão falou aí, quem estava lá no social e esperava que o jogo estava marcado para as 3h30, o jogo foi começar bem depois, 4h30, algo Thiago, assim. Um detalhe, o jogo estava marcado para as 15 horas e esse depoimento do Luizão foi dado às 15 para as 5. 1h45 após o horário que estava marcado o jogo. Porque eu vou dar uma... show de banda, a banda espera o cachê. Você chega com o cachê, com o que foi combinado, a banda se apresenta. Eles são um show, são jogadores que trabalham com um cachê. Então eu vi muitos torcedores lá xingando os jogadores, xingando os atletas, chamando de mercenário e coisas assim. Então, pelo relato do nosso pentacampeão aí, o Luizão, a gente viu que as coisas foram... teve um probleminha aí. Foram bem organizados. Então ele citou aí até o Maradona, se quiser depois deixar aí um relato pra gente também, a versão dele, os microfones do é só procurar a gente sabe que nos encontrar, né? E acabou tendo jogo. O Luizão não foi, ele achou que não era correto ele ir. Teve o jogo, mas teve esse problema aí e infelizmente a gente não quer que os jogadores de futebol veteranos depois, né, que isso aí, isso vai correr o mundo. Se você botar no Instagram do Luizão hoje, o Luizão vai estar falando, aquela barca furada em São João del Rei. Então a gente deixa aí. Lembra, de 11 jogadores que falaram que eu vi, só 7 entraram em campo. Isso complica, porque é um show de craques, não é um evento beneficente. Então eles são obrigados a receber. Depois que eles aposentaram, eles fazem isso. É o serviço deles, é o trabalho deles. Então, igual você citou, alguns torcedores chamando eles de mercenários, isso é totalmente equivocado, cara. Isso não pode, porque é a vida deles. E é igual ele fala, a gente tem família, a gente deixou a nossa família de lado em um fim de semana para proporcionar um show para os torcedores. Lembrando que eles têm gasto, né? De sair da cidade deles, pegar voo, pegar ônibus, vir pra cá, pagar aluguel, hotel, essas coisas, tem os gastos deles também. Mas me parece que chegou para o público a versão que eles, na hora, eles tinham aumentado o valor do cachê, que a gente viu que não é verdade. Não é isso, isso é registro em contrato. Olha, Flávio Conceição estava aqui, 2 horas da tarde ele foi embora. Mauro Galvão e a Tirson nem aqui estavam, nem vieram. Essa também não. Peraí, alguma coisa já estava errada. Alguma coisa já estava errada, porque para essas pessoas não estarem presentes é porque já previam ou até sabiam do acontecido. Porque normalmente quando acontece isso, feito a live, né? Eles pagam metade. O Mauro Galvão e o Artista tinham feito a live. Eles pagam metade, eles pagam tanto por cento, não sei se chega a ser 50% ou menos. É um sinal para vir e na hora, antes da bola rolar, eles pagam o resto. Isso aconteceu, um exemplo há pouco tempo atrás, com a seleção master brasileira na cidade de Barbacena contra a equipe do Andaraí. Que veio o Edilson Capetinha, veio todo mundo. Tudo normal. Mas teve que dar um sinal. Sim. E esse mesmo episódio que aconteceu em São João já aconteceu em outra cidade vizinha, que é Dores de Campos, com o Master do Flamengo. Não teve o jogo? Não teve o jogo por esses mesmos problemas. A organização foi a mesma? A organização foi a mesma. Então fica a dica aí. Mas, assim, temos que agradecer bastante o Amaral, que nos atendeu. O Vitor maravilhoso com a equipe. O Vitor, vocês vão ver a foto aí do Vitor com a galera. E o Donizete de Pratos mesmo, viu, gente? Donizete de Pratos. O Vitor falou de Tele Santana, falou de Cruzeiro em 96. Ó, pra quem é cruzeirense, o que eu escutei ali,
Meu amigo Samuel São Paulino também escutou a resenha com ele, meu Deus do céu, foi espetáculo. Uma resenha maravilhosa. Quem dera. Vamos agradecer aqui ao Gustavo Babu, proprietário lá do Veredas, que também abriu as portas pra gente, foi muito legal, certo? Gente, a gente vai encerrar o programa aqui, os últimos destaques. Samuel, o que você tem para falar aí pra gente? Eu tenho que falar do segundo Vereda Fute, que aconteceu nesse mês agora lá no Hotel Vereda, que pareça, organizado pelo Leonardo. Leonardo, parabéns pelo projeto. Dia 5 de maio vai ter mais um torneio, né? Torneio durante o dia inteiro. Desse último segundo Vereda, quem foi campeão foi o Unidos do Danone, que na verdade é bicampeão. Unidos do Danone. Então você já imagina, né? É só iogurte. Só prêmios sugestivos. Né? Então você já imagina, né? O vice-campeão foi o Boca Juniors, que teve uma campanha extraordinária. O único jogo que perdeu foi a final. Impressionante. Um time muito forte. Tremeu com o Danone. Não, foi um jogo bem disputado. E eles vão estar junto no campeonato no torneio dia 5 de maio, que pode se enfrentar novamente no final. Terceiro lugar, Shakhtar, o melhor do campeonato, Miranda foi até jogador do Bangu. Ele foi chegou na categoria de base do Bangu, não chegou no juvenil, se não me engano. Só que por alguns motivos não ficou. O melhor jogador da final foi o Leandro Gambá, que jogou muita bola. Simplesmente foi 4 gols na final, chamou a responsabilidade para o time dele, só que infelizmente não conseguiu. Então esse que é o recado que eu queria dar. Parabéns pelo torneio, parabéns ao Unidos do Danone e até dia 5 de maio. Fernando, seu último destaque. Lembrando que dia 28 de abril começa o Campeonato Mineiro Amador. São João del Rei terá um representante, que vai ser o Siderúrgica, que enfrenta o São Vicente de Minas, que é o campeão da Liga de Andrelândia. Então, pessoal, é jogo de mata-mata. Então, o pessoal que quiser dar um pulinho lá, vai ser no Paulo Campos, no Estádio Social. Ô, Matheus, seu último destaque. Só para não esquecer, a gente tem ali o Atlético no módulo 2, mas é bom frisar que a base do Atlético Sub-15 e Sub-17 está disputando a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Bom, gente, meu último destaque é que o Figueirense vai encher aí o calendário de São João del Rei e região para o ano inteiro. A gente teve a ótima notícia que o Figueirense está vindo aí do módulo como é que se fala? Em primeira mão, segundinha, né? Notícia dada em primeira mão em São João del Rei pelo site aí Del Rey Sports, viu? Com o André Luiz, né? Isso, vai ter uma parceria. Porque na verdade o Figueirense Social já tem uma parceria de alguns anos, né, junto com o André Luiz, que eles estão fazendo trabalhando na base, tanto que eles foram para a Europa ano passado, conseguiram ser campeões do torneio com um nome bem difícil, não vou falar. E o André Luiz, que atualmente é um dos dirigentes do PI, exatamente. O diretor-chefe do esporte. Então o Del Rey Sports Debate vai ter assunto para o ano inteiro. E o meu destaque final também, incluindo aí, é um enorme prazer estar do lado dessas feras aqui. Eu vou agradecer aqui a nossa locação, Chicrona Bar, que fica aqui no Bonfim. Agora tem a noite aqui na quinta-feira a Seresta e também vai ter a noite do rock na sexta-feira, um rockinho de leve, rock clássico, para a galera que gosta. A casa aqui maravilhosa foi cedida para a gente. E destacar também, finalizando mesmo agora, que semana que vem estamos aí, nós 4. Fechados aí. Fechados. E vamos ver como é que vai ser essa última semana. Talvez com alguma surpresa, né? Algumas vezes a gente consegue trazer alguma surpresa para cá. Né? Então, gente, o telespectador, não. Só para seguidores. Seguidores. Você que gosta de futebol raiz, você tem lugar aqui, viu? Como o Samuel falou aqui do amador, do Danone, aqui não tem lugar para modinha não, aqui é raiz. Então você que respeita esse futebol raiz, compareça lá no Joaquim Portugal. Bate um papo com a gente que estamos aí. Semana que vem é nós de novo.